Era uma noite sem lua, em um outono cinzento que parecia desesperado por encontrar seu lugar entre as sombras da história. Foi nesse momento que o mundo se viu confrontado com um enigma que ainda não havia sido resolvido, um mistério que continuava a fascinar e a intrigar as mentes mais perspicazes. O nome é D.B. Cooper, e sua história é uma das mais intrigantes da era moderna. Em 1971, um homem chamado Dan Cooper assaltou um voo da Northwestern Airlines, levando consigo uma carga de $200 mil em dinheiro, 6 briefs de máquina e 2 pacotes de cigarros. O que torna ainda mais intrigante essa história é que Cooper não apenas conseguiu escapar do avião, mas também desapareceu sem deixar um rastro. O voo 305, que partiu de Seattle e destinava-se a Portland, Oregon, foi interceptado por Cooper às 7 horas e 42 minutos. Ele ameaçou os passageiros e o piloto, exigindo que o avião fosse desviado para uma pista em Vancouver, Washington. Os pilotos, sob orientação da controladora de tráfego aéreo, concordaram em cumprir a ordem, mas Cooper havia planejado perfeitamente sua fuga. Cooper desceu em Vancouver, pagou o dinheiro exigido e pegou um avião particular para se dirigir à sua próxima destino incerta. O que se tornou evidente foi que ele não era apenas um ladrão comum, mas alguém com habilidades de planejamento e conhecimento aeronáutico, capaz de desafiar as autoridades. A investigação começou imediatamente, mas Cooper havia deixado um rastro que era quase imperceptível. O avião particular que ele utilizou foi identificado como um Piper Pará 28 Cherokee, e seu número de registro foi obtido. No entanto, o destino final de Cooper permaneceu um mistério. A partir daquele momento, as autoridades passaram a focar na busca por Cooper. As equipes de busca foram montadas, os recursos foram alocados, mas o homem que havia desafiado o sistema e escapou com sua vida permaneceu uma sombra. E assim, ao longo dos anos, a história de D.B. Cooper se tornou um símbolo do que é impossível de capturar e entender. O mistério em torno dele continua a fascinar as mentes mais perspicazes, sem dar satisfação a ninguém. E agora, vamos mergulhar ainda mais fundo em essa história sombria e intrigante. Vamos desvendar os mistérios que envolvem o nome do homem que desafiou as leis da gravidade e das autoridades. Vamos tentar entender como ele conseguiu escapar de um sistema que deveria ser inquebrável. A história de D.B. Cooper é mais do que apenas um assalto, é um mistério que continua a chamar a atenção da humanidade. E agora, vamos explorar as pistas que estão sendo desvendadas e tentar responder à pergunta que todos estamos questionando: o que aconteceu com D.B. Cooper? Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistérios e surpresas. Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu com D.B. Cooper. Desenvolvimento central: o caso de D.B. Cooper. Narrador: em 24 de novembro de 1971, um homem misterioso chamado Dan Cooper assaltou um voo da American Airlines, se tornando famoso como o Homem das Mil Milhões. Mas, apesar dos esforços da polícia e do FBI, nunca foi encontrado. O caso de D.B. Cooper permanece um mistério até hoje. O Assaltantes. Narrador: a história começa com o voo 305 da American Airlines, que voava de Seattle para Portland. O avião tinha 36 passageiros e uma tripulação de 2 pilotos e 2 mecânicos. Às 8 horas e 13 da manhã, o avião decolou de Seattle Tacoma International Airport. Narrador: o assaltante, que nunca foi identificado, entrou no avião armado com uma pistola e exigiu que o voo fosse direcionado para o Oceano Pacífico. Ele também pediu que todos os passageiros e tripulação sejam levados à cabina do piloto. Narrador: os passageiros foram forçados a se render, e o assaltante começou a ameaçar com sua pistola. Ele exigiu que o voo fosse direcionado para o Oceano Pacífico e que todos os documentos valiosos do avião fossem entregues a ele. A renúncia. Narrador: depois de receber os documentos, o assaltante começou a jogar dinheiro do avião no Oceano Pacífico. Ele também pediu que um pacote valioso fosse entregue a ele. O pacote era uma mala contendo $200 mil em espécie e $10 mil em títulos. Narrador: a polícia foi alertada sobre o assalto, e imediatamente começou a investigar. O avião foi acompanhado pelo FBI e outras agências de segurança, mas o assaltante desapareceu com o dinheiro e o pacote. Teorias e conspiracias. Narrador: ao longo dos anos, muitas teorias foram apresentadas sobre a identidade do assaltante. Alguns acreditam que ele era um ex-militar chamado Richard McCoy, enquanto outros pensam que ele era um agente da CIA. Narrador: outros acreditam que o assaltante era alguém que tinha experiência em voo e sabia como manipular os sistemas de aviação. Alguns até mesmo sugerem que o assaltante era um agente da justiça, que estava investigando uma organização criminosa. Testemunhas e provas. Narrador: a polícia coletou várias testemunhas e provas durante a investigação. Uma das testemunhas mais importantes foi Darlene Flynn, que era uma passageira no voo. Ela descreveu o assaltante como um homem alto e magro, com um rosto branco. Narrador: o avião também foi examinado por especialistas, que encontraram várias pistas importantes. Um dos pilotos encontrou uma faixa branca e preta no cockpit, que foi identificada como a mesma faixa usada pelo assaltante. Narrador: em 2018, o FBI anunciou que havia encontrado um DNA relacionado ao caso. O DNA foi coletado em uma das faixas do avião e comparado com amostras de DNA de pessoas conhecidas. O fim da investigação.
Narrador: apesar dos esforços da polícia e do FBI, o caso de DB Cooper nunca foi resolvido. O avião foi perdido no Oceano Pacífico, e o assaltante desapareceu com o dinheiro e o pacote. Narrador: mas a história do assaltante continua a fascinar as pessoas até hoje. Quem foi DB Cooper? O que fez com o dinheiro? E por que ele desapareceu? Se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se. Narrador: se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se. Vamos continuar a explorar os mistérios do passado e descobrir a verdade sobre DB Cooper. Narrador: vamos seguir em frente e descobrir o que está por trás da história mais famosa de assaltante de aviões de todos os tempos. Conclusão extensa. A história de DB Cooper é um dos mais intrigantes casos criminais da história americana. Desde o momento em que ele saiu do avião e desapareceu no nada, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Mas, ao longo desses anos, a fascinante figura de DB Cooper continua a capturar a imaginação do público. Para entender melhor o caso, é necessário mergulhar na psicologia de um homem que deixou para trás uma sombra de mistério. O que levou alguém a cometer tal ato? Era uma questão de luxúria, ou era algo mais profundo? A investigação foi um dos aspectos mais fascinantes do caso. Com mais de 100 pistas e muitas teorias, a polícia não conseguiu encontrar uma pista clara que levasse à identidade de DB Cooper. Mas, apesar disso, eles conseguiram mostrar como o caso afetou as vítimas e suas famílias. A perda de vida é sempre trágica, mas quando se trata de algo que nunca pode ser resolvido, isso torna a dor ainda mais profunda. As vítimas e suas famílias sofreram por anos, sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Mas, apesar da tristeza, a história de DB Cooper também nos faz pensar sobre a liberdade e a escolha. O que é que nos faz escolher entre o bem e o mal? É uma pergunta que cada pessoa precisa responder por si mesma. A história de DB Cooper é um lembrete de que, às vezes, a vida pode ser cruel e injusta. Mas também nos faz ver a beleza da liberdade e a escolha que cada pessoa tem. Em última análise, a história de DB Cooper é um mistério que nunca será resolvido. Mas, apesar disso, ela continua a fascinar e inspirar. Ela nos faz pensar sobre a vida, a morte, a liberdade e a escolha. E assim, a história de DB Cooper se tornou um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre algo para sorver. E a vida é curta, mas a história de DB Cooper nunca será esquecida.